Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2020. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 7, versículos 31 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região do Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, inscritos no nosso canal, o Evangelho de hoje nos fala dessa passagem, dessa saída de Tiro e a ida de Jesus para a Sidônia. E eis que trouxeram até Jesus um surdo que falava com muita dificuldade. E a atitude de Jesus é de tirar esse homem do meio da multidão, se afastar com ele, e o que Jesus usa para poder fazer esse milagre é algo inusitado. Jesus coloca os dedos nos ouvidos desse homem, cospe e com a saliva do próprio Cristo toca na língua desse homem e ele fala as palavras que é fatar ou abre-te, e naquele mesmo momento o homem começou a falar sem dificuldade. A língua se soltou, os seus ouvidos se abriram. É um fato inusitado, onde Jesus usa a sua saliva e pede a Deus, clama a Deus para que aquele homem pudesse voltar a falar. Jesus não quer ser um milagreiro comum, por isso que Jesus sai com esse homem da multidão e pede com insistência, como nos diz o Evangelho, que ele não contasse nada a ninguém. Mas aquele homem que sofreu tanto tempo com a surdez e com a dificuldade de falar, se maravilha com a graça de Deus, e ali, quanto mais Jesus pedia, mais eles divulgavam, anunciavam a graça de Deus, as maravilhas que Deus havia feito na vida dele. E aqui nós vemos que eles reconhecem que Jesus tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. Verdadeiramente, meus irmãos, muitas vezes nós nos encontramos na situação desse surdo, mudo, vamos dizer mudo, né? Porque ele falava com dificuldade. Então, muitas vezes nós cristãos vivemos nessa dificuldade da surdez para a palavra de Deus e na dificuldade de anunciar o Evangelho. Esse homem foi curado por Cristo, foi tocado por Cristo, e quando ele recebe a graça de Deus, ele não consegue se conter dentro de si e tem que anunciar as maravilhas que Deus fez em sua vida. Nós precisamos, meus irmãos, também ser libertados pelo Cristo. Nós devemos pedir que o Cristo nos cure dessa surdez para a palavra, onde a palavra muitas vezes entra nos nossos ouvidos, mas não penetra no nosso coração. A palavra de Deus, por causa da vida de pecado, porque nós estamos aprisionados nesse mundo de pecado, que nós não queremos largar essa vida do mundo, mas muitas vezes
a palavra de Deus entra nos nossos ouvidos, mas não penetra no nosso coração, não transforma a nossa vida. Ou muitas vezes a palavra de Deus penetra nos nossos ouvidos, mas nós somos transformados por essa palavra. Deus faz a graça na nossa vida, mas em vez de, assim como esse surdo mudo, a sair anunciar, divulgando essas maravilhas, nós nos calamos. Achamos que a graça de Deus é propriedade nossa, é patrimônio nosso e nós não podemos contar nada para ninguém. Não, meus irmãos, a graça de Deus, a palavra de Deus, o amor de Deus e a sua misericórdia deve ser propagada para as outras pessoas, pois o nosso testemunho verdadeiro do amor de Deus, da graça de Deus, servirá para tocar os corações daquelas pessoas do coração endurecido que vivem nas trevas do pecado, para que verdadeiramente encontre o caminho e dizer: sim, é possível, eu posso mudar de vida, eu posso ter a vida transformada, eu posso escutar, eu posso viver a palavra de Deus. Portanto, que nós não nos cansemos de anunciar a palavra de Deus, as maravilhas que Deus faz em nossas vidas, dando testemunho verdadeiro, como São Francisco nos fala: testemunho com a vida, evangelize com a vida e, se for preciso, use palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.